Oremos. Senhor Pai Santo, iluminai os nossos corações, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, com a graça do Espírito Santo. Ajuda-nos a fazer com fruto este tempo de meditação. Afasta de nós, Pai Santo, todas as distrações, todas as tentações. Manda agora os teus santos anjos e todos os santos para que nos acompanhem neste momento. E isto te pedimos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, bom dia. Estamos chegando no final desse grande retiro. Tem sido dias de muita graça, verdade? Quem está gostando? Esta manhã, queria ver com vocês dois temas. Eu vou tentar, porque me atrasei um pouquinho, não tenho cumprido, os meus propósitos, mas por bons motivos, porque o que temos visto é importante. Então hoje queria ver com vocês alguns conselhos que Jesus deu para a nossa querida Santa Faustina. Lá no diário você encontra isso que eu vou falar, em vista do combate espiritual. Vimos na quinta-feira que Jesus tem o seu exército e o inimigo também tem o seu exército espiritual, os demônios, e depois cá na terra também tem os seus aliados. E nós somos soldados, estamos em combate. E Jesus deu a Santa Faustina, um dia Jesus pediu para ela fazer um retiro e deu para ela 25 segredos, conselhos para vencer no combate espiritual, contra as tentações, contra o demônio, contra o pecado. Então vou ver rapidamente quais são estes conselhos de Jesus para vencermos. E depois, e esse é o tema principal da pregação de hoje, é meditar um pouco convosco sobre o tema da vinda de Jesus. Jesus está voltando. Nós estamos começando a ver sinais muito claros de que a vinda de Jesus está chegando. Então, e aí vamos ver com um pouco mais de calma. E então, vou direto nos conselhos de Jesus a Santa Faustina. Foi muito bonito porque Jesus pediu a Santa Faustina para fazer um retiro de 3 dias. E ele seria o pregador do retiro. E deu para ela estes 25 conselhos que eu vou dar para você, que são bem importantes. Jesus deu à sua filha, Santa Faustina, esses conselhos para vencermos no perigoso combate espiritual. Primeiro conselho: nunca confies em ti mesma, dizia Jesus a Santa Faustina, mas abandona-te totalmente à minha vontade. É um conselho difícil de pôr em prática. Nunca confies em ti mesma, mas abandona-te totalmente à minha vontade. Nós queremos servir Jesus, ser de Jesus, mas quando surge uma dificuldade, quantas vezes a nossa primeira reação é tentar resolver as coisas do meu jeito. E depois, quando o nosso jeito não funciona, a gente se lembra de rezar e de pedir ajuda a Jesus. Mas, com frequência, nas dificuldades, nas coisas de cada dia, o nosso primeiro impulso é confiar em nós mesmos. E o nosso primeiro impulso devia ser entregar a Jesus tudo. Você tem um problema no carro, o primeiro impulso não é chamar o mecânico, é entregar a Jesus. Você tem um problema no trabalho, não é?
O primeiro impulso não é falar com o chefe, é entregar a Jesus. Isso significa confiar. Segundo conselho, na desolação, na obscuridade e nas várias dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor espiritual. Ele sempre te escutará em meu nome. Então, na desolação, na obscuridade e nas dúvidas, recorrer a Jesus e ao diretor espiritual. Todos, sem exceção, passamos por momentos de obscuridade, de dúvida, de dificuldade, de tribulação, de todo tipo. Ninguém está isento. Os grandes santos muitas vezes contam esses períodos difíceis que passaram. De prova de fé, não estão vendo, né? Santa Faustina conta muitas das suas batalhas lá no diário, mas não foi a única. Né? A Madre Teresa de Calcutá também conta as suas batalhas. Isso faz parte. O segredo é ir a Jesus. Vinde a mim, todos vós. E Jesus diz também, e ao teu diretor espiritual. Jesus se serve de mediações humanas para guiar a nossa alma para o céu. Jesus se serve dos outros para nos ajudar a encontrar a sua vontade e a chegar no céu. De uma maneira especial, de o nosso diretor espiritual. Padre, mas eu não tenho diretor espiritual. Peça a Jesus um. Santa Faustina sofreu muito porque durante muitos anos não encontrou um padre que a ajudasse e a compreendesse. Ela conta lá no diário, chegava na confissão, contava ao padre que tinha visões e os padres ficavam assim meio aflitos, duvidavam. Mas depois Jesus dizia, eu te vou mandar. E mandou 2 padres muito santos que a ajudaram muito. Então Deus se serve dos outros para nos ajudar. Terceiro conselho, não negocies com nenhuma tentação. Encerra-te imediatamente no meu coração. Então, quando vem a tentação, não negociar, não dialogar com a tentação. Quando começamos dialogando com o demônio, acabamos perdendo, sempre. A atitude mais sábia, mais prudente é virar as costas à tentação. Não estou nem aí, né, para a tentação. Vem tentação, você desvia a sua atenção, começa rezando ou falando com outra pessoa, não fique dialogando com a tentação. Às vezes nós damos, assim, não é uma dentada na maçã assim total, mas é uma pequena dentadinha. Né? Você não quer, mas dá ali um... Não negocie, não dialogue com as tentações. Diga no seu coração, isto é uma tentação, eu não quero. Eu sou de Jesus. E depois a tentação até pode demorar mais tempo, porque, padre, mas esses pensamentos vêm e ficam lá. Mas se você já tomou a decisão, você já disse, isto é uma tentação, eu não quero esta tentação, eu sou de Jesus, você já tomou a sua posição. E o demônio às vezes fica insistindo, mas não há pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado vem quando a gente cai, com a decisão, com o sentimento. E isso é sempre um ato da nossa vontade. Então, quando vem a tentação, zero diálogo, simplesmente rejeitar. Isso é uma tentação, eu não quero. Às vezes é tentação de pensar mal de alguém, às vezes tentação contra a castidade, às vezes tentação de fazer juízos temerários, às vezes tentação de tristeza, de revolta. Tanta coisa passa pela nossa cabeça. Cortar logo. Murmurações interiores. Arranca na hora.
quarto conselho de Jesus, na primeira oportunidade, revela a tentação ao confessor. E isso é interessante, porque não é necessário confessar as nossas tentações, que não são pecados. A tentação é uma tentação, não é pecado. Mas Jesus diz que é bom revelar para o nosso confessor. E é muito bonito porque muitas tentações perdem toda a força no momento em que você, com humildade, abre o coração para o seu confessor. Então é um modo de destruir tentações, abrir o coração na confissão. Padre, estou sendo muito tentado na ira, na revolta em casa, com a minha sogra, ou com o meu marido. Então você diz isso, se calhar não caiu ainda, mas está lutando. E a tentação diminui muito depois que você abre o coração. Quinto conselho: põe o teu amor próprio no último lugar, para que não contamine as tuas obras. O nosso eu acaba estragando boa parte das coisas boas que fazemos, porque nos atribuímos a nós mesmos o mérito, como se nós fôssemos a causa principal do bem que fazemos. Padre, mas nós não somos a causa principal das coisas boas que fazemos? E a verdade é, não. A verdade é, as coisas boas que você faz, a causa principal é Deus, é a graça de Deus. Se você conseguiu amar esse irmão, perdoar esse irmão, ajudar esse irmão, foi a graça de Deus que atuou através de si, em si. E por isso as palmas, você não se deve apropriar dessas palmas. As palmas não são para si, são para Deus. Você colaborou com a graça de Deus, colaborou ativamente com a sua liberdade, com o seu sim. Você tem algum mérito? Sim, tem algum mérito, mas é um mérito secundário. Deus é que merece as palmas. Você, de um modo secundário. Você foi o instrumento de Deus. Imaginem ver um quadro muito bonito e começar batendo palmas para o pincel. Eita, que pincel maravilhoso, você fez esse quadro. O pincel fez o quadro? Sim, mas quem fez mesmo foi o pintor. Mas o pincel teve envolvido no quadro? Teve envolvido no quadro. Sem o pincel tem quadro? Sem o pincel não tem quadro. Mas as palmas são para o pintor. Então, não esquecer isso. Sermos humildes. Não esquecermos que tudo é graça. Como diz a nossa amada Santa Teresinha do Menino Jesus. Sexto conselho de Jesus: tem grande paciência contigo mesma. Então isso também é verdade para todos nós. Nós com frequência desanimamos, nos irritamos com as nossas quedas, com as nossas falhas. Mas padre, eu já fiz isso tantas vezes, que besta, que burro. Já chega, né? Temos que ter paciência conosco mesmos, como Deus tem. Conhecer a nossa fraqueza, confiar na graça de Deus, na sua misericórdia, nunca desanimar. A impaciência consigo mesmo é também um sinal de orgulho, de amor próprio. E sobretudo com os outros, também temos que ser muito pacientes. Às vezes nós não somos muito pacientes com as quedas, com os defeitos dos nossos irmãos, sobretudo da nossa casa. Esse meu irmão que está sempre fazendo isso, que trata mal, que diz. Nós temos pouca paciência com as fraquezas, com os defeitos dos nossos irmãos. E devíamos ter muita. Deus tem muita paciência com os seus defeitos. Deus tem muita paciência com os seus defeitos. Já perdoou você um montão de vezes. Um montão. E você sabe bem que é verdade. Então por que você não perdoa o seu irmão pela terceira vez? Não é nada comparado com as vezes que ele já perdoou você. Tenha paciência com os outros.
Tenha paciência consigo, como Deus tem. 7º conselho: não descuides, diz Jesus a Santa Faustina, as mortificações interiores. Mortificar os nossos sentidos, internos e externos. Os nossos sentidos externos são os nossos olhos, ouvidos. Internos é a nossa imaginação, a nossa memória. Então, Jesus está dizendo, cuidado com o que se dentro de você. E como mortificar os nossos sentidos interiores? Mortificar a nossa imaginação. É todo um esforço de autodomínio. Às vezes você deixa o seu pensamento ir aí por onde ele quer. Parece um passarinho. Vai para ali, vai. E você tem que disciplinar também o seu interior. E tem muitas tentações que começam devagar. Vai passeando e depois começa entrando ali na zona perigosa. Então, nos habituarmos a controlar a nossa imaginação, a nossa memória, é importante. Muito nos ajuda nesta batalha espiritual. 8º conselho: justifica sempre para ti as opiniões dos teus superiores e do teu confessor. Muitas vezes, quando o superior nos pede uma coisa, o Papa, o nosso bispo, o pároco, nosso confessor, os nossos superiores religiosos, seja quem for, os nossos pais, às vezes, sempre nos custa, né? Você até às vezes obedece com um sorriso na cara, mas dentro do coração tem murmuração. Outra vez, oxê, larga do pé, né? Não. E às vezes eles pedem coisas para nós e nós caímos com muita facilidade em julgamentos injustos, temerários. Faça isso para mim. E eu já fico pensando, você pediu isso porque você quer aquilo. E Jesus aqui está dizendo, justifica sempre para ti as opiniões deles. Ou seja, quando pedem uma coisa, quando dizem uma coisa, você tem que justificar interiormente. Ou seja, certamente esta pessoa sabe mais coisas e tem motivos sérios e razoáveis para me fazer este pedido. É assim que pensam os santos. Certamente esta pessoa que me está pedindo isso, que me está ordenando isso, tem os seus motivos. Tem histórias muito bonitas, né? Às vezes o superior zangado, o cara triste, e os santos sempre pensavam, se calhar está doente, se calhar tem, quem sabe, né? Dor de dentes, problema de estômago, né? Sempre desculpam, sempre procuram interpretar de um modo mais benévolo a outra pessoa e as reações da outra pessoa. E nós muitas vezes interpretamos no modo mais duro as decisões, as palavras, as ações das outras pessoas. Então isso tem que mudar. 9º conselho: evita as murmurações como uma praga. Evita as murmurações como uma praga. Não pensar mal, não falar mal. Eu gosto muito da palavra de Paulo. São Paulo diz que nenhuma palavra má saia da vossa boca. Nenhuma. 0. Mas apenas a palavra que pode edificar os irmãos na fé e fazer bem àqueles que vos ouvem. Eita, como é difícil pôr isso em prática. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, apenas aquela que pode edificar, ou seja, ajudar, fazer bem aos irmãos na fé e àqueles que vos ouvem. Nenhuma é nenhuma. E quantas palavras más saem por dia, por semana da nossa boca, dentro de nós, murmuração interior. Jesus diz, evita as murmurações como uma praga, não murmurar,
10º conselho: deixa os outros atuar como quiserem. Tu, porém, tens que fazer como eu quero que faças. Nós nos preocupamos muito com o comportamento dos outros. Ah, padre, mas ele não está fazendo, o meu marido não faz, o meu filho não faz, Se preocupe mais consigo. Jesus diz: deixa os outros atuar como quiserem, tu faz o que eu te peço. Nós estamos muito olhando para o que os outros fazem e pouco olhando para o que Jesus nos pede. Olhamos muito para o lado e pouco para o que Jesus nos pede. Cuidado, essa não é a estrada de Jesus. Sempre examinando o comportamento dos outros, sempre com a com a lupa, não sei se diz, tem lupa cá no Brasil? Como é que diz aquele vidro que dá para ver? Você olha com a lupa, né? E pisou o risco, cartão vermelho, né? Não, olhe para Jesus e se concentre no que Jesus está pedindo para você e obedeça a Jesus. Décimo primeiro, observa as regras tão fielmente quanto possível. Santa Faustina é religiosa, como todos sabemos. Então, viver as regras da própria congregação. Se você é consagrado à Virgem Maria ou de comunidade, viva a sua... E todos somos batizados, e todos temos que viver os 10 mandamentos e os preceitos da igreja. Então, viver, obedecer. A salvação, a felicidade passa pela obediência a Deus naquilo que foi o nosso compromisso. Se alguém te causa problemas, diz Jesus, pensa no bem que podes fazer por a pessoa que te fez sofrer. Que bonito conselho. Se alguém fez sofrer você, não alimente pensamentos de vingança, pelo contrário, pense no bem que posso fazer a essa pessoa. Pouca gente vive isso, difícil, né? Se alguém machuca você no máximo toma uma distância de segurança, não quer nada com você. Rezo por você, mas distância. Jesus diz: pensa no bem que podes fazer a essa pessoa. Só o amor é capaz de conquistar e transformar os corações. O amor é a força mais poderosa para converter um coração. A vingança, muitas vezes, alimenta um ódio cada vez maior. Você me faz isso, eu faço isso, e depois de 10 anos, é um ódio que nem se podem ver. Responder ao mal com o bem. Essa é a estrada de Jesus. Amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos perseguem. Padre, mas isso é difícil. É difícil, mas com a graça de Deus é possível. É possível com a graça de Deus. Não descarregues os teus sentimentos. Muitas vezes nós falamos demasiado dos sentimentos e nos deixamos guiar pelos nossos sentimentos. Então, pedir a Deus a graça do autodomínio e também de não dar demasiada importância aos sentimentos. Os sentimentos são como o tempo. Às vezes está sol, às vezes vem a chuva, às vezes não vê o céu, está escuro. Quem controla? Vão e vêm. Os sentimentos não são maus, são importantes. Nós devemos favorecer os bons sentimentos e lutar contra os maus sentimentos. Mas os sentimentos não dependem muito da nossa decisão. Eu às vezes posso me sentir triste e não quero estar triste.
Deus vai pedir contas da minha vontade, das minhas decisões. Então não dê demasiada importância aos sentimentos. Nem se deixe guiar pelos sentimentos, nem fale demais dos seus sentimentos, mas dos seus projetos, das suas decisões, da vontade de Deus. 14º conselho, fique calada quando fores repreendida. Essa é um grande ato de fortaleza e de humildade. Quando você for repreendido, feche a boca. O nosso orgulho sempre quer justificar tudo. Vem cá, meu filho, você fez isso, nunca mais faça isso. E você começa, mas eu tive que fazer, porque isso e isso. Fique calado. Quando repreenderem você, abrace essa correção, se possível com alegria. Quem nos corrige é porque nos ama, porque gosta de nós, porque nos quer ajudar. Padre, mas essa correção foi um pouco injusta. Ele estava bravo e exagerou muito. Mas mesmo nesse caso, abrace essa injustiça, essa humilhação. A humildade é uma flor que germina na terra da humilhação. Então não machuque essa flor. Abrace a injustiça, a correção, mesmo a correção injusta. Fique calado, não se justifique. Pense em Jesus no momento da paixão, em frente do sinédrio, todo mundo acusando ele injustamente. E Jesus permaneceu calado. Imite Jesus. 15º conselho. Não peças a opinião de todos, mas apenas do teu confessor. Sê franca e sincera com ele, como uma criança. Então, às vezes tem gente que pede opinião a todo mundo e depois faz o que quer, porque ouviu tanta opinião diferente, né? Ou então fica perguntando opinião até ouvir aquela que quer ouvir, né? Padre, devo casar com meu namorado? Vai no outro, padre, devo casar com meu... E pronto. E no final faz o que quer. É bom, é sábio, é sinal de prudência pedir conselho a outras pessoas, porque eu me posso enganar. Então é bom pedir conselho a outras pessoas, pessoas que eu considero pessoas de Deus, que me podem aconselhar bem. Mas não pedir a muitas. Jesus diz, pede ao teu confessor, Ser franca e sincera como uma criança. Às vezes, nós não somos muito sinceros com os nossos confessores. Mascaramos um pouquinho o que vai no nosso coração. Maquiagem. Não sei se diz maquiagem cá, senhoras, né? É maquiagem que senão fica mal na foto, padre. Né? Sem maquiagem no confessor. Assim como é. Deus sabe. Décimo sexto conselho, Jesus diz, não desanimes com a ingratidão. Com frequência, nós às vezes nos forçamos, ajudamos tanta gente e desanimamos quando experimentamos a ingratidão. Padre, fiz tanto por essa minha vizinha, ela esteve doente, eu fui lá, paguei remédio, levei no médico e agora ela vai lá no café, na lanchonete e fala mal de mim, padre. E então essas ingratidões nos machucam muito, nos desanimam. Nós às vezes temos a tentação de parar de fazer o bem. Não desanimes, diz Jesus. Alegra-te por todo o bem que fizeste a todos. Seja aqueles que te agradeceram, seja aqueles que não agradeceram. E nós devemos fazer o bem não pelo retorno que os outros nos dão,
mas por o amor que temos a Deus e a eles. E o nosso retorno, Jesus diz, está no céu. Se amais os vossos inimigos e aqueles que vos tratam bem, já recebestes a vossa recompensa. Então, é importante. Muita gente desanima na ingratidão. Não, continuar fazendo bem a todos, mesmo aos ingratos. É assim que o nosso Pai é. Deus abençoa a todos, todos os dias, com tantas coisas, com o sol, com a chuva, de tantos modos, aos bons e aos ingratos. 17º conselho: não examines com curiosidade os caminhos por onde eu te dirijo. Às vezes tem gente que quer saber tudo. Padre, mas Deus, sinto esse chamado, mas não sei, quer que Deus lhe mostre tudo. Deus quer que você o siga caminhando na fé. Deus normalmente nos mostra o que quer de nós hoje e amanhã, e não mostra muito mais. Quer que você faça como fez Abraão. Abraão, sai da tua terra. Ele podia dizer, mas para onde, Senhor? Você já viu, mas onde é que eu vou dormir? Como é que vai ser? Não, sai, vem. E isso nos assusta. E isso nos faz ter medo muitas vezes. Então queremos, Deus me mostra tudinho, bem claro, onde é que eu vou dormir, como é que eu vou comer, ou então eu não dou o passo. Então, Jesus diz, não examines com curiosidade os caminhos por onde eu te dirijo. Abandona-te, confia, caminha na fé. Na fé. 18º conselho: quando o aborrecimento e o desânimo ferirem o teu coração, foge de ti mesma e esconde-te no meu coração. Então, não alimentar esses maus sentimentos, aborrecimento, desânimo, foge de ti e esconde-te no meu coração. 19º conselho: não temas a luta, a coragem com frequência intimida as tentações e elas não se atrevem a atacar-nos. Ou seja, devemos combater com coragem. O medo, se vocês repararem, Jesus, uma das palavras que mais repetiu no Evangelho, na sua vida, foi: não tenhais medo. Aos seus discípulos, porque nós temos medo. Quando vem a prova, quando vem a tentação, Pedro negou, os discípulos fugiram, vem uma tempestade, Senhor, vamos morrer todos. Não. E vem tempestades nas nossas vidas, e vem tentações, mas temos que combater com coragem. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. E o demônio gosta muito do medo, gosta demais. Vai embora. Não tenhais medo. Uma das frases que Jesus mais repetiu. O medo paralisa você. O medo bloqueia a sua vida. Você não pensa mais. Não pensa. E acaba fazendo o que não quer. Na luta sempre com profunda convicção de que eu estou contigo. Então, não estamos sozinhos. Então, luta sabendo que eu estou contigo. Essa é o motivo da nossa força. Você não está lutando sozinho. Eu estou contigo. Jesus está comigo. Não te deixes guiar por sentimentos, porque não sempre estão debaixo do teu controle. Todo o mérito, diz Jesus,
está na vontade. Então, isso é muito importante. Deus conhece os nossos corações e sabe muito bem se estamos fazendo o melhor que podemos ou não. Muitas vezes nós examinamos demasiado os frutos, os resultados na nossa vida. Padre, eu não estou conseguindo ir à missa, rezar, né? E Jesus olha mais para o esforço. Jesus sabe se você se está esforçando o máximo ou não. Né? Se quiserem uma imagem, imaginem um jogador de futebol. Já marcou 3 gols nesse jogo, mas não se está esforçando o máximo. Tem outro jogador que não marcou nenhum, esse sim, esse se está esforçando 100%, o máximo. E Deus sabe, Deus sabe qual é, porque Deus conhece os nossos corações e sabe muito bem o que você pode dar. Então não olhe demasiado para os resultados, peça a Deus a graça de fazer o melhor que pode, em cada circunstância. Tem gente que às vezes está doente, deitado na cama, e está fazendo o melhor que pode. E está lutando com todas as forças, mas não consegue mais. E Deus sabe. Então, e isso também é importante para não julgarmos ninguém. Só Deus sabe quanto esse meu irmão está lutando e se está esforçando. Nós olhamos muito para os gols. Se tem gol, é muito bom. Se não tem, Deus olha mais para o esforço. Depende sempre dos teus superiores, inclusivamente nas coisas mais pequenas. Então, na vida religiosa isso é muito importante. Obediência, mesmo nas coisas mais pequenas. Pequenas desobediências, grandes consequências. Aí até rima. Pequenas desobediências, grandes consequências. O demônio sempre começa com estratégia, né? Devagarzinho. Faça isso. Isso é coisa pouca. Não é nada. E depois, né? Pequenas desobediências, grandes consequências. Não te enganes com as perspectivas de paz e consolo. Ao contrário, prepara-te para grandes batalhas. Tem muita gente que pensa que a vida cristã nesta terra é uma vida tranquila, cheia de alegrias, não tem problemas. Meu irmão, se prepare. Se você quer seguir Jesus de Nazaré, não vai ser fácil. Se prepare para a batalha. Se você quiser viver no pecado e no mundo, aí vai ter uma vida bem tranquila. Mas se você quiser servir a Deus e lutar pela salvação das almas, se prepare. Se prepare. Então, e isso experimentaram todos os santos. O demônio não precisa de atacar, de desviar quem já vive no pecado, quem segue o mundo. Quem é o alvo do inimigo? São aqueles que querem servir a Deus. São aqueles que lutam pela santidade e que trabalham pela salvação das almas. Esses são o alvo dele. Destruir os discípulos, os soldados de Jesus. Se prepare. Então tem muita gente que vem, padre, estou passando isso, e minha casa isso, e no trabalho isso, e na saúde isso, e não tem dinheiro. E eu digo, a pessoa tremendo, e eu digo, meu irmão, isso é muito bom sinal. Isso é sinal que você está lutando por ser santo e servir Jesus. No dia em que na sua vida não houver mais batalha, não houver mais combate espiritual, aí é que você se tem que preocupar. Gente, tudo tranquilinho,
o que se passa, né? É bom sinal que o demônio esteja furioso com você. Se o demônio estiver contente, aí sim, você se deve preocupar. Onde estou errando? Se o demônio estiver bem zangado, bem furioso, é bom sinal. Tem muita gente que vem, padre, tenho tentações tremendas. Parabéns, meu filho. Sinal que você está lutando por servir Jesus. Quem quiser uma vida cômoda e tranquila, pense bem se quer seguir Jesus. Esta vida é a hora dos trabalhos, das lutas. Depois sim, o céu virá, né? E vale a pena todo o sacrifício nesta vida para alcançar o céu e levar os nossos irmãos para o céu. Ninguém vai para o céu sozinho. Mas agora não, o céu não é agora. E no meio dessas tempestades e combates, Deus nos dá como que um bom aperitivo. Nós experimentamos aqui no retiro e em tantos momentos na nossa vida um grande consolo de interior, não é? Essa paz que o nosso coração tem de estar em Deus e com Deus. Mas isso não significa que não vai ter batalha. Batalha terá e é bom sinal. Onde tudo vai estar direitinho, do jeitinho que eu gosto, só no céu. Aí não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter conta da luz para pagar. Aí vai estar tudo direitinho. Compreende que estás num grande cenário onde todo o céu e a terra te estão a observar, diz Jesus. Ou seja, nunca te esqueças que estás na presença do céu. Isso nos deve acompanhar sempre. Você e eu estamos 24 horas na presença de Deus e dos santos e dos anjos. Sempre. Eles conhecem tudo da sua vida. Se você manter viva no seu coração essa consciência, o seu comportamento vai ser muito mais santo. Às vezes a gente parece que esquece que Deus não está vendo. E que a Virgem Maria está ali, né? Você imagine, né? Vou lá falar com as minhas amigas. Começa aquela conversa. Você viu o que ela vestiu a semana passada? Oh, menina! Né? Começa falando, cortando. Se você se lembrasse, o céu está aqui. Jesus e Maria estão vendo. Ou esses programas de televisão que você está vendo, está lá sentadinho, e Jesus está aqui com você. Então, se vivermos na presença de Deus, a nossa vida é muito mais santa. Compreende que está sempre na presença do céu. E por fim, o último conselho é: luta como um cavaleiro, um soldado. Assim posso recompensar-te. Não seja excessivamente temerosa, porque tu não estás sozinha. Outra vez, a questão do não ser excessivamente temerosa, não ter demasiado medo, porque não está sozinha. Sempre, né? A gente esquece, a gente se sente sozinhos, mas não estamos sozinhos. Jesus está do seu lado. E, padre, mas eu não vou conseguir perdoar. Consegue, com a graça de Deus. Jesus dá a graça, dá a força que falta na sua vida. Jesus dá tudo o que falta para você vencer em todas as batalhas. Não tem nenhuma batalha que com a graça de Jesus você não possa vencer. Então, com isso termino aqui os conselhos de Jesus. Eu gostava de partilhar isso com vocês, porque penso que é bem útil. E passamos para o tema da vinda de Jesus. Jesus está voltando. E aqui queria começar com uma passagem do Catecismo da Igreja Católica. Eita, livro bom!
Tem 2 livros que eu amo muito, que nós devíamos ter sempre ali pertinho e ler e reler e reler. O primeiro é a Bíblia. Ler a Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, é luz para os nossos passos. E o segundo é Catecismo da Igreja Católica. Os tempos hoje são de grande confusão. Tem quem diz isso, tem quem diz aquilo, tem quem... É uma confusão total, até dentro da igreja. A gente ouve bobagem, infelizmente. É triste, muito triste. Então, o modo de você não se deixar confundir com muitas mentiras, com muitos erros, é conhecer a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica, que nos dá a interpretação correta da palavra de Deus. Correta. Se você não quer errar, escute o que diz a Igreja. O que a Igreja diz há 2000 anos. E sobre a vinda de Jesus, o catecismo tem vários números. Eu não vou ler tudo, mas quem quiser ler lá em casa, começa no número 668. Eu vou ler o 675. E o tema dessa última parte é a última prova da igreja. E diz o catecismo: antes da vinda de Jesus, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. E depois, um pouco mais à frente, a igreja não entrará na glória do reino, senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. Então, aqui estão várias verdades bem importantes. Para este tema, temos 3 fontes, eu penso, muito importantes. Para o tema da vinda de Jesus, da grande tribulação, dos últimos tempos, da apostasia. Em primeiro lugar, temos a palavra de Deus. Temos várias passagens, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, que falam dos últimos tempos. Muitos profetas, Isaías, Daniel, Malaquias, Zacarias, que falam desses últimos tempos, e depois Evangelho de Mateus, Lucas, livro do Apocalipse, cartas de São Paulo, que falam desses últimos tempos. Tem um montão de material na Escritura. Agora não temos tempo para ver tudo. Eu vou só partilhar algumas ideias principais. Depois tem catecismo, o que a igreja, como a igreja interpreta essas palavras. Acabei de ler, né? A igreja vai passar por uma última prova de fé. Vai haver uma apostasia da verdade. A igreja vai passar uma espécie, a paixão que Jesus viveu no seu corpo, se vai viver no seu corpo místico. No final da vida de Jesus, o que aconteceu? Jesus foi perseguido, flagelado, crucificado. E a igreja vai passar essa última tribulação, essa perseguição final. E depois, ressurreição. Então, as fontes são a Escritura, o Catecismo, os santos, se quisermos, e depois tem outras 2 fontes que eu penso muito importantes, que é
tem muitas aparições contemporâneas da Virgem Maria, sobretudo, mas não só, algumas de Jesus, de alguns santos, que falam dos tempos que estamos vivendo hoje. Algumas são bem famosas. Fátima, eu sou lá de Portugal, Fátima fala destes tempos que estamos vivendo. E Nossa Senhora diz lá: por fim o meu coração imaculado triunfará. Por fim. E estavam na Primeira Guerra Mundial e Nossa Senhora disse: se os homens não se arrependerem, mudarem de vida, virá outra guerra pior. Passados uns anos, Segunda Guerra. E hoje, já nos convertemos? A humanidade voltou para Deus? Então o que podemos esperar? Mas não é só Fátima, tem muitas outras, algumas reconhecidas por a igreja, outras ainda não reconhecidas. É verdade que também temos que ter prudência, porque tem algumas aparições falsas. Tem algumas aparições falsas que lançam confusão e que descredibilizam as aparições verdadeiras. Tem gente que diz: isso é tudo mentira. Tem que ter prudência, porque tem a aparição verdadeira e a aparição falsa. Mas as verdadeiras nos contam muito dos tempos que estamos vivendo. Tem umas importantes, por exemplo, o padre Stefano Gobbi. Quem já ouviu falar do padre Stefano Gobbi? Pouca gente, né? Fundou o movimento sacerdotal mariano. Já ouviu? Um livro azul, bem grosso. Papa João Paulo II, todos os anos, convidava o padre Stefano Gobbi para celebrar missa com ele. Você sabia isso? Todos os anos. Tem um montão de cardeais, bispos que fazem parte do movimento sacerdotal mariano. Lá, Nossa Senhora diz ao padre Stefano Gobbi que estes tempos são os tempos que nós vemos narrados no livro do Apocalipse. São os tempos do combate do dragão e da mulher. Ou seja, estamos nisto que eu acabei de ler, neste tempo da última tribulação. Estamos entrando nestes tempos da última tribulação. E por fim tem outra fonte, que é a própria vida, o próprio mundo que nós vemos à nossa volta. Você tem a palavra, você tem essas aparições e você tem a vida. Você olha, abre o jornal e o que vê? Muitas coisas estão acontecendo tal como Deus anunciou, tal como a Virgem Maria profetizou. Tudo está acontecendo à frente dos nossos olhos. O tema, do retiro desse ano é: mas quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé sobre a terra? Então Jesus disse essa palavra exatamente porque a luta vai ser aí. Vai ser não perder a fé. O combate vai ser esse. E você pode pensar que, mas eu creio. Eu vou permanecer fiel, graças a Deus eu creio e eu acredito nos últimos tempos, Jesus está chegando, eu rezo, vai ser bem difícil. E veja o que aconteceu no momento da paixão de Jesus. Logo no início, Jesus foi no Jardim das Oliveiras, levou Pedro, Tiago e João e pediu para eles: orai e vigiai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles adormeceram. E Jesus disse: não fostes capazes de vigiar nem uma hora comigo. E pouco depois vieram prender Jesus e eles Não é fácil, meu irmão, não vai ser fácil. Como não foi fácil para os apóstolos. Não foi fácil. Foi difícil. E Jesus lhes disse e os preparou: orai e vigiai. O espírito está pronto, você tem boas intenções, tem vontade de resistir, mas a carne é fraca. Nós somos frágeis, fracos, temos medo. E quando a perseguição bateu à porta, fugiram todos.
até João. Fugiram todos. E depois, pouco a seguir, São Pedro, você andava com eles, você é dos discípulos. Eu não. Você 3 vezes Pedro negou Jesus. E portanto, nós não somos mais fortes que Pedro. Essa é uma verdade importante. Nós não somos mais fortes que Pedro. O segredo é permanecer firmes na oração. Orai e vigiai para não cairdes. Foi esse o conselho que Jesus nos deu. Por isso a oração é tão decisiva. Porque a coisa vai arrochar. E se você vir no fim, quando Jesus estava na cruz, morrendo, quem sobrou? Maria. Quem sobrou aos pés da cruz? E o resto dos discípulos? Lá em Portugal diz, pernas para que te quero. Corra! A única e Maria e João permaneceram firmes e fiéis até o fim. Esperando, diz a Escritura, contra toda a esperança. Vocês recordam os discípulos de Emaús, depois de Jesus morreu, eles, passados uns dias, já voltaram para casa, bem desanimado, bem triste. Não é? Jesus vem, eles não percebem. Então, o que se passa? Você não sabe o que aconteceu, esse Jesus. Nós pensávamos que ele era o Messias que ia salvar o povo, mas morreu já faz 3 dias e nada, né? Então, esqueceram as palavras de Jesus. Jesus disse várias vezes aos seus discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado, e depois de 3 dias, ressuscitará. E esses discípulos esqueceram essas palavras, e por isso desanimaram. Maria desanimou. Maria olhou, viu o seu filho morto na cruz, mas não duvidou do cumprimento da promessa. Se o meu filho, Jesus, disse que 3 dias depois ia ressuscitar, ele vai ressuscitar. Eu não vou para casa. Certo? Então é muito importante, e por isso, nestes últimos tempos, se você quiser perseverar até o final, na fé, você tem que se esconder debaixo do manto da Virgem Maria. Quando rezamos aquela ladainha de Nossa Senhora, muito bonita, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E tem sempre uma invocação muito bonita, que eu gosto muito, que é Arca da Aliança, rogai por nós. Vocês lembram a história do dilúvio? Deus purificou a humanidade pelo dilúvio, mas salvou Noé e a sua família, através da Arca da Aliança. Quem é a Arca da Aliança para os tempos, não do dilúvio, mas da grande tribulação? É a Virgem Maria. Então guarde essa verdade no seu coração. Entre nessa arca. Como entro nesta arca, Padre? Consagrando a sua vida a Maria. Consagrando a sua vida ao coração imaculado de Maria. Assim você entra na arca. E quando vier o dilúvio, você será salvo. Dentro do coração de Maria, você está seguro. Um dia, a Virgem Maria disse à irmã Lúcia, que ela desanimava às vezes. E desanimava.
todos somos fracos. E ela dizia: minha filha, o meu coração será o teu refúgio e o caminho seguro que te conduzirá até Deus. Disse a Virgem Maria, a irmã Lúcia, pastorinha de Fátima: o meu coração será o teu refúgio e o caminho seguro que te conduzirá até Deus. Então, nesses tempos de tribulação, de tempestade, de confusão, a Virgem Maria é a arca da aliança. Nela, no coração dela, estamos seguros. E por isso é tão importante propagar, divulgar a consagração à Virgem Maria. Se você ainda não recebeu, não perca mais tempo. Se você já recebeu, divulgue ali na sua paróquia. Organize grupos, faça a preparação. Tem muita gente que usa o método de São Luís Maria de Grignon de Montfort. É um método excelente para viver a nossa consagração à Virgem Maria. Se prepare. Tem muita coisa que nós estamos vendo, e estamos vendo que já não tem muito mais tempo. Tem gente que fala: padre, vai vir o chip. O chip já chegou, meu irmão. Tem gente que já tem o chip. Não é um dia vai chegar, já. Tem agora gente que já colocou o chip na mão. Muitos empresários dos Estados Unidos e por aí afora. Não é um dia vai vir, é já chegou. E eu falei na quinta-feira da nova ordem mundial e já mostrei um montão de coisas para vocês que não é um dia vão acontecer, que já estão acontecendo. E portanto se prepara a grande batalha. Jesus e Maria têm o seu exército e você é um dos seus soldados. Então eu rezo, vamos rezar agora, de pé. Para perseverarmos com coragem, com alegria, nessa grande batalha que se prepara e que já começou. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus nós te suplicamos que nos concedas a graça de uma profunda humildade, de conhecer a nossa miséria, a nossa fraqueza e de nos abandonarmos plenamente em Ti, a Tua santa vontade, de dependermos de Ti, da Tua graça para tudo. Queremos ser Teus soldados, Teus fiéis servidores, Teus dóceis instrumentos, para que nessa hora grave que pesa sobre a humanidade, muitos possam entrar na arca da salvação, na arca da aliança, que é o coração imaculado de Maria. Sabemos, Pai Santo, que o tempo é breve, que não podemos distrair-nos com coisas que não interessam. A hora é grave, que muitas almas se perdem, se confundem, se afastam dos corações de Jesus e de Maria. Usa-nos, Senhor, na Tua omnipotência, no Teu poder, para resgatar estes nossos irmãos, enquanto ainda há algum tempo. E quando os combates maiores chegarem, dai-nos a graça de para permanecermos fiéis, sem nunca esquecermos as promessas de Jesus, firmes na palavra. Quando o anticristo se manifestar, nós queremos permanecer fiéis
a Jesus e à Igreja Católica Apostólica Romana. Dai-nos essa graça, Senhor. Nós somos fracos e frágeis e temos medo, mas com a Tua graça podemos vencer estes combates. Dá-nos a graça de vivermos uma vida de santidade. Queremos mais uma vez renunciar hoje a todo o pecado, mesmo os pecados veniais, rejeitar tudo que não vem de Deus da nossa vida, viver uma vida santa, para que muitos, através de nós, experimentem o Teu amor misericordioso, o amor que salvou a humanidade, continua salvando a humanidade, um amor que não desiste, um amor que quer purificar este mundo, que se revoltou contra o seu Deus, este mundo que começa cada vez mais blasfemando, essa humanidade que precisa urgentemente de uma purificação radical, para que venham os novos céus e a nova terra, um mundo onde todos Te conheçam, Te amem, Te sirvam e se amem. Senhor, obrigado porque nos escolhestes para viver estes momentos tão importantes da história da salvação, por nos teres contado no número dos apóstolos dos últimos tempos, por nos teres convocado no Teu exército. Dai-nos a graça de permanecermos fiéis na luta contra Golias, como David, que dizia: eu vou em nome do Senhor. E embora Golias seja grande e forte, mais forte é aquele que vai em nome do Senhor. Amém. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da Sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá.